Olá, tudo bem? Que ótimo! Hoje nós vamos falar sobre a população mundial e eu começo agradecendo a sua presença por aqui e dizer que fique comigo até o final desse vídeo. Terei muitas informações para passar e no final do vídeo tem um questionamento, né? A atividade, na verdade, está no final desse vídeo. Umas questões que a gente vai passar como base para o próximo vídeo, ok? Bom, então a gente falando de população mundial, a gente vai lembrar que a população cresceu muito nos últimos séculos e principalmente após a Revolução Industrial, que vai trazer uma melhor condição de vida para as populações e vai trazer uma melhor longevidade. Esse mapa mostra a densidade ou essas áreas escuras, ela mostra a maior área as maiores concentrações. As áreas escuras representam onde existe uma maior população. Então, existem áreas dentro do globo que são mais povoadas, né, ou que são mais populosas que outras. Esse gráfico, a legenda aqui do lado, ela mostra uma quantidade, né, em números, talvez não estejam muito visíveis, mas vamos atentar de que quanto mais clara a área no mapa, ela vai ter uma população menor. Essa área branca vai informar os locais que não têm, na verdade, nenhum dado de população de moradias, né? E, então a gente traz outra informação de que a população ela está tão grande, ela cresceu tanto que ela ultrapassa 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, com previsões, né, para aumentar, chegar a 9 bilhões para os anos 2050. Quais os fatores que permitem o crescimento de uma população? A gente vai falar em taxas de natalidade e taxas de mortalidade. As taxas de natalidade, nós estamos falando do número de pessoas que nascem, enquanto que de mortalidade está referindo as pessoas, as mortes, né? Aqui nós trazemos um gráfico representando, e alguns dados representando, as 10 maiores populações, ou os países, os 10 países mais populosos do mundo. E aí, em primeiro lugar, vem a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. E o Brasil encontra em sexto lugar. O Brasil já foi o quinto durante muito tempo, mas foi ultrapassado, né? A Nigéria, em sétimo, Bangladesh, a Rússia e o México. O México também ultrapassou, né, o Japão, que era o décimo. Esse gráfico aqui do lado mostra em percentual o tamanho, né? Você percebe aí a extensão da concentração da China pelo mundo, né? Assim como a Índia também é quase igual, enquanto os outros vai reduzindo, e a parte cinza são todas as outras populações, né, que estão abaixo de 10, dos 10, né, então todo o resto dos países, né, 42,4% do globo terrestre fica com as outras populações. E os fatores que influenciam essa distribuição? Por que uma área é muito mais populosa do que outra? Por que algumas áreas existe quase vazio ou vazio, né? Algumas áreas, alguns autores falam em vazios. Então, os fatores que vai influenciar são os fatores naturais, fatores humanos. Aí o clima ameno, quer dizer, uma temperatura mais agradável, um relevo plano com possibilidade
de plantio, de agricultura e de construção. As vegetações rasteira, né? Um tipo de vegetação que também vai facilitar essa moradia. Os recursos hídricos, ou seja, a água, existe água nessa região, como é o subsolo, é rico, há uma possibilidade de agricultura, então isso tudo faz parte, né, ou favorece as moradias, né, ou a concentração da população. Enquanto outras regiões são difíceis, são consideradas vazias pela inexistência de moradias ou de populações, né? Os grandes desertos, as regiões muito altas, né? de montanhas com clima muito frio. Imagine uma casa no topo dessa montanha. A gente percebe que existe gelo, né? Em algumas áreas e talvez em algumas regiões, em algum período do ano. O outro lado aqui dos oceanos, né? O litoral é um fator de atração, mas no meio do oceano, a não ser quando tem uma ilha, né? Então, as grandes massas de água também não é permitido. E as massas de florestas muito densas também verifica a inexistência, né, de populações, a não ser uma casa ou outra das populações ou das tribos indígenas, mas algumas regiões, né, ainda existe espaço dentro do globo, áreas dentro do globo que é difícil encontrar habitações humanas. E aí, devido a esses fatores, as pessoas tendem a se movimentar dentro do globo terrestre, né? Vários fatores vão favorecer isso. Melhores condições de vida, busca por trabalho, busca por riquezas, né? Aqui a gente percebe nesse gráfico as mudanças que as pessoas fazem de um lugar para outro, de onde estão saindo e para onde estão indo, né? A gente percebe que na América do Sul, onde está o Brasil, que durante algum tempo foi fator de atração para os europeus, os índios, os negros que vieram os africanos, né, que vieram para o Brasil, nesse caso aqui, o Brasil não era um fator atrativo para eles, porque eles vieram não por livre e espontânea vontade, né, mas de onde veio essa população? Veio da África, veio da Europa e assim por diante. E a Europa sempre teve esse movimento, né? A gente percebe pelo gráfico que todo o continente americano recebe populações europeias. É fácil entender partindo do princípio de que foram os europeus que colonizaram, né, a América. O Brasil está entre esses aí. E aí existe todo esse movimento. Mas existe um movimento também que é dentro do próprio país, dentro da mesma região, ou não, né? Então, eu vou deixar para que vocês busquem essa pesquisa ou esse estudo de o que é migração. Por que as pessoas migram? Como é chamada ou como ou por que ocorrem as migrações de cidade para o campo ou do campo para a cidade, as migrações regionais e as migrações internacionais. Ok?